Boa noite a todos. A audiência pública de hoje é para discutir o projeto de lei número 9, de 30 de abril de 2025. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e dando outras providências. Passo a palavra ao doutor Alexandre de Pietra. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores presentes, na pessoa do senhor presidente. É uma honra receber o seu convite para apresentar aí o projeto de lei de LDO 2026 em uma situação especial, por se tratar de um novo mandato e certamente um governo reformado por conta da reeleição, mas com metas e diretrizes que muito nos interessam. Então, sempre o primeiro ano, posso dizer, o primeiro ano de um mandato é marcado pela inovação no planejamento. Nós temos uma agenda diferenciada. Se puder pôr na tela o PowerPoint, cadê o Gui? E mesmo que compartilha. Acho que é isso que nós temos. Parar de compartilhar. Pronto, muito bem. Projeto de lei número 9, de 30 de abril, que trata, então, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para iniciar, temos uma agenda e um mapa, para facilitar a compreensão dos senhores. Primeiro, a agenda. Eu destaquei aí em vermelho que a LDO ela é uma ponte entre o PPA e a Lei do Orçamento Anual. E a agenda são as datas que estão em vermelho. Vejam que não coincide exatamente com a data do projeto de lei, justamente porque a regra constitucional permite que a lei orgânica defina esses prazos. Por conta disso é que o nosso projeto de lei tem a data do dia 30 e não do dia 15. Feito essa contextualização, ainda falando que a LDO é uma ponte, é preciso entender o verdadeiro papel da LDO. Numa ordem cronológica, eu acho que eu tenho uma imagem aqui que vai ajudar. Se a gente colocar a informação aí numa ordem cronológica, nós teríamos primeiro o PPA, depois a LDO e depois a Lei do Orçamento. A execução orçamentária, os 3 quadrimestres e a prestação de contas anual. Vejam que a LDO está entre o PPA e a LOA, mas a Casa Legislativa não recebeu ainda o projeto de lei do PPA. E por que isso acontece? Existe uma possibilidade de se fazer o PPA ao final do exercício, junto com a Lei do Orçamento Anual. Nesta oportunidade é que se aprimoram os números que os senhores verão neste projeto de lei. Mas a estrutura deverá ser necessariamente a mesma, porque existe um princípio de compatibilidade entre os programas
aliás, melhor dizendo, é mais fácil entender que os programas da LDO que nós veremos hoje são os mesmos programas que deverão estar no projeto de lei do orçamento e que deveriam ter estado no projeto de lei do PPA. Vou falar de uma outra maneira. O orçamento é o conjunto, é o PPA, é a LDO e a LOA. Isto é o orçamento. E para compreender essas linhas aí do violão, nós podemos imaginar que cada linha representa uma política pública. Em outras palavras, trata-se então das mesmas políticas públicas definidas no PPA, desenhadas agora na LDO em termos de prioridades, que serão também objeto de valoração na lei do orçamento anual. E esta valoração ela é importante, porque o orçamento anual é mais próximo da execução e tudo o que acontecer na economia do país daqui até o recebimento do projeto de LOA, nós teremos o impacto econômico disso nesses números agora apresentados. Por isso que a gente fala que eles são aproximados e permite uma atualização. E há, inclusive, um dispositivo na lei que trata disso. Há também aí, nesse braço de violão, a ideia de que após a lei do orçamento anual, dia 1º de janeiro do ano de 2026, teremos o início da execução orçamentária. E durante a execução orçamentária podem surgir as leis de créditos adicionais, suplementares e créditos adicionais especiais. E também os projetos de lei de transferência, remanejamento e transposição. Estes dois assuntos geram bastante polêmica quando a Casa os recebe. Quando o assunto é suplementação, o Executivo manda um projeto de suplementação. Certamente trata-se de algo que já estava planejado, já é uma dessas linhas, porque não são apenas 6, são muitas políticas públicas, mas sem dúvida uma política pública que já havia sido apresentada à Casa Legislativa, analisada e votada. E uma lei de alteração orçamentária que carrega um crédito adicional especial, esta será precedida de alteração no planejamento, pelos mesmos princípios que fazem com que a gente tenha que entender que o orçamento é um conjunto, PPA, LDO e LOA, e esse conjunto deve ser tomado desta maneira. E isso recebe até o nome de um princípio, chamado princípio da compatibilidade. Podemos voltar nesse desenho tantas vezes quanto for necessário, mas preciso avançar aqui para uma outra ideia. Repetindo novamente aí o PPA, LDO e LOA, e por fim o decreto de programação, que atualizado agora passamos a chamar de portaria de programação. E aí também o PPA ele está sendo precedido por um plano diretor. E eu coloquei isto para nos lembrar que o planejamento, PPA, LDO e LOA, o orçamento, ele é precedido de leis que impactam a elaboração das políticas públicas. E não é só o plano diretor. Podemos ter planos nacionais, como o da educação, setoriais e regionais. Isto do ponto de vista federal, estadual e também municipal. O município ele pode organizar o seu planejamento para atender uma região em especial, produzir um desenvolvimento urbano numa região específica do território. Então, essas considerações são extremamente importantes para o planejamento.
Durante a execução, créditos adicionais, simbolicamente, o que acabei de falar, ele é seguido de uma licitação na execução. Todo mundo sabe que tem o empenho, a liquidação e o pagamento. E se não pagar, vira restos a pagar para a execução nos anos seguintes, de preferência no ano seguinte. E a visão também do controle. Nós temos o controle interno, o controle legislativo, que depende da qualidade desse projeto de lei, e esse é o assunto de hoje. O controle externo do Tribunal de Contas, o controle social, que motiva, inclusive, a realização dessa audiência, e, por fim, o controle judicial. Todos esses atos e toda essa movimentação baseada no orçamento, ela é única, com base nessa imagem aqui. Nós temos que ver o orçamento como uma coisa só, e os acontecimentos ao longo do tempo, inclusive do ponto de vista do controle externo e do controle judicial. E lembrar que a Lei 4.320, que é a Lei da Contabilidade Pública, que durante muito tempo foi a lei que trazia a estrutura da Lei do Orçamento. Desde 1964, a Lei do Orçamento era única, não tinha PPA e LDO, mas tinha a Lei do Orçamento. E aí o artigo 81 da Lei da Contabilidade Pública dizia que é função de controle do poder legislativo verificar o cumprimento da lei do orçamento. Por isso que as leis precisam ser entendidas, compreendidas e levadas em consideração pelo conjunto, hoje com o PPA, LDO e LOA, e não mais só a lei do orçamento. Trouxe aqui um lembrete de que a Comissão de Orçamento e Finanças é responsável na Casa Legislativa por receber esse projeto e emitir um parecer com conteúdo específico e material, em razão da realidade que o IGM tem colocado para as finanças municipais. Busquei lá na Alesp o conceito da Comissão de Orçamento e Finanças, lá no regimento da Assembleia Legislativa do Estado, porque bem feito, e entre as competências a de fiscalizar a execução orçamentária, e antes emitir os pareceres dos projetos de lei do PPA, LDO e LOA, entre outras finalidades aí. Então, o parecer preliminar está previsto lá no 166. Então, projetos de lei relativos ao PPA, às diretrizes e ao orçamento e aos créditos adicionais serão serão apreciados, no caso, aí, pelo Poder Legislativo, na forma do regimento, cabendo à Comissão de Finanças e Orçamento, fazendo aqui a interpretação, examinar e emitir parecer sobre os projetos deste artigo 166. E lembrando, é esse artigo 166 também que traz a questão das emendas parlamentares, por isso ele é importante. As emendas são conduzidas no relatório preliminar também. O valor de cada emenda deve estar nesse relatório. As regras de apresentação das emendas, se houver na Casa Legislativa, também estarão previstas nesse relatório, ainda que não estejam no regimento. Opa, e aí tem um negócio importante, o poder que o relatório tem para criar a regra de como serão apreciadas as emendas impositivas. E falar um pouco do projeto de lei. Alguns pontos aí. Todo projeto de lei orçamentária segue um rito diferente das leis ordinárias. O projeto de lei orçamentária, ele tem sempre um texto e tem os seus anexos, que a gente fala que é a parte formal, a parte jurídica e a parte material, a parte econômica, contábil,
e de gestão. Portanto, inicialmente vamos ver o texto. Eu fiz algumas anotações importantes já no projeto de lei número 9, de 30 de abril, e ao final veremos os anexos. Mas não poderia seguir sem dizer que o conteúdo que nós vamos ler é um conteúdo exigido tanto pela própria Constituição, lá no parágrafo 2º, que diz que as metas e prioridades da administração pública vão estar na LDO. É a própria LDO que faz uma análise da situação fiscal, no caso da dívida, e Santa Isabel, no caso específico, tem uma dívida considerada bem sob controle. Isso nunca foi preocupante, aumentou um pouco nos últimos anos, mas mesmo assim ainda é, não digo que irrelevante, mas ela é tranquila. É uma despesa que os governos anteriores deixaram para os governos atuais, em razão de autorizações legislativas do passado, que precisa ser gerenciada justamente porque é a longo prazo. Mais um conteúdo que é orientar a elaboração da lei do orçamento anual. E nesse aspecto a gente diz assim, se nós fizermos uma emenda dizendo que o projeto de lei vai ser feito em papel reciclado, o projeto de lei terá que ser entregue. Esse é o poder que a LDO tem, de dizer como será o projeto de lei. E uma das coisas que eu sinto falta, e quem já ouviu as audiências anteriores, é uma maior facilidade de apresentar os números, não só em audiência pública para os vereadores, mas também para ficar à disposição da própria população, que esses números fossem facilitados. E aqui vai uma crítica, porque as empresas de software que atendem não só Santa Isabel, mas os municípios, elas não se preocupam em criar uma forma simplificada para que a gente pudesse colocar no site da Câmara, por exemplo, clicar ali e analisar o PPA, a LDO e a LOA em conjunto, com essas linhas, como com a simplicidade do violão aí que foi apresentado. Você clica numa linha, aparece quais são as ações governamentais que estão naquele programa de governo. Logo, cada linha que é apresentada no violão, cada corda do violão é como se fosse um programa. Quando você tocasse ali, apareceriam as ações. E com mais detalhe, agora o tribunal exige as metas físicas. Então, ao clicar na linha, ao encostar ali na informação das ações, nós teríamos a informação das metas, exatamente definidas pelo Executivo. Então, a LDO, ela é a regra do jogo feita pelo Executivo, em condições do Poder Legislativo aperfeiçoá-la. A LDO também é o Manual de Finanças de Santa Isabel. Tudo que estiver escrito na LDO serve para Santa Isabel. Então, uma lei mais rigorosa, uma lei mais não tão rigorosa assim, dependerá não só da autoria do seu prefeito, mas também da equipe do Executivo, mas também das alterações feitas na Casa Legislativa. Dispor sobre a legislação tributária, e já deixo aqui uma crítica, nós vamos ver lá no texto que precisa ser diferente, e estabelecer política de agência de fomento. O que é isso? Se nós tivéssemos aqui uma legislação para ajudar as microempresas, para fazer com que a prefeitura pudesse dar capacitações, nós poderíamos, então, definir isso na LDO. Em outras palavras, usar dinheiro público para financiar as pequenas empresas, os empreendedores, os micro e pequenos empreendedores. Essa é uma legislação que muitos municípios já têm, como se fosse um programa municipal de financiamento para finalidades específicas que atendam às expectativas da própria
realidade local. Então, vamos supor, se nós estivéssemos num município agrícola, eu poderia usar esse último item para desenvolver esse financiamento local. E nós não temos isso no nosso projeto de lei e muito menos no nosso município. Enfim, a Constituição prevê não só essa possibilidade, mas se houvesse algum texto para o fomento, seria algo nesse estilo. O governo estadual tem isto e o governo federal tem isto, todos os programas de aceleração de desenvolvimento. Então, se eu quiser atrair empresas de saúde, eu crio um programa de desenvolvimento focado nessas. Se eu quiser atrair, eu aceito. Se eu quiser atrair empresas de turismo, eu faço um programa de financiamento para mostrar a boa vontade do governo com a expectativa socioambiental de desenvolvimento econômico. Enfim, avançamos. Para onde vai aqui? Dizer. E agora, puxa vida, né? Eu trabalhei aqui para montar uma ordem e acabei tocando no assunto antes da hora. Mas já que estamos aqui, vou acabar falando o que precisa ser dito. Despesa não autorizada é crime. Por que não estava aqui? Alguma coisa. Será que eu pulei? Aqui, ó. Código Penal 359-D. Ordenar despesa não autorizada é crime. Então, a Casa Legislativa como um todo tem o poder de controlar e fiscalizar a realização ou não de um crime. É isso que a população espera do Poder Legislativo. Que o Poder Legislativo, ao acompanhar a execução orçamentária, não permita que haja, à luz do dia, a execução de despesas não autorizadas. E que lei que é essa? Não é a lei do mais médicos, não é a lei do mais minhoca, que eu cito para os meus alunos, não é a lei do Vale Leite, do programa social local, é a lei do orçamento. São essas linhas que estão lá no violão, que estão autorizando a execução ou não. Então, se houver a linha prevista, automaticamente a execução está autorizada. E quanto mais detalhadas forem as linhas, mais fácil é perceber que determinado gasto não estava autorizado. E o orçamento de Santa Isabel, em especial, desde que eu estou no Poder Legislativo, ele vinha sofrendo de uma ausência de especificidades, de especificações. Ou seja, a lei era bastante favorável ao Poder Executivo. E ao se analisar a legalidade de um gasto, o prefeito podia fazer tudo. Só que isso mudou, e não porque eu quero, ou que os senhores queiram. O Tribunal de Contas encontrou uma fórmula de cobrar dos municípios que se comportaram nos últimos 20 anos, ou quem sabe 30, como adolescente morando na casa dos pais, sem assumir as suas responsabilidades institucionais, e ficava tudo bem, porque o Poder Legislativo também não conseguia interferir na qualidade do projeto de lei e fazer uma segregação analítica para tornar possível a identificação de um gasto em específico. Então, o que o tribunal fez há 10 anos atrás e vem evoluindo é a criação. Antes de eu avançar, aproveitar a tela aqui para dizer que também é improbidade administrativa ordenar despesa não prevista em lei. Então, além de crime pessoal, é também um crime do gestor, uma improbidade administrativa. Mas deixa eu voltar lá na minha sequência. Esse tal de IGM aqui é que mudou o cenário.
Dentro do IGM existe. O IGM é um índice da qualidade da gestão municipal e ele é dividido em 6 indicadores. Um deles é o do planejamento, que é o IPLAN. E é o IPLAN que determina que certos comportamentos não são mais permitidos, ainda que a Casa Legislativa aprove um projeto de lei de alteração orçamentária, faz-se um pacto político para aprovar, mas aquilo vai tirar pontos do IGM. E o IGM ocupou a posição central, inicial, do relatório de fiscalização, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. E o Tribunal de Contas está mandando para a Casa Legislativa esse relatório do Poder Executivo, para que a Casa acompanhe os indicadores, que não existiam e agora eles existem. Então, esta é a mudança. E, além de exigir o acompanhamento da Casa Legislativa, exige também que o Executivo aprimore a técnica. E é por isso que nós vamos ver uma lei muito melhor do que as anteriores. E é por isso que eu estou me dedicando um pouco mais nessa explanação, porque as coisas mudaram. O IGM não mudou ontem. O IGM ele vem sendo construído há 10 anos. É uma iniciativa do Estado de São Paulo que foi replicada em nível nacional através de uma entidade chamada Atricom, que ela organiza e concentra todos os tribunais de contas do estado, do país. E a Atricom, ela troca experiências, e o IGM foi uma dessas experiências que é agora compartilhada do ponto de vista nacional. Então, aquilo que era uma dúvida, se o IGM era algo importante ou não, hoje nós temos uma certeza de que ele é importante e ele foi levado para os outros tribunais para que cada tribunal cobre dos municípios exatamente uma inteligência em relação ao planejamento. E, dessa forma, a maturidade, a maioridade dos municípios vai se estabelecendo um pouco mais aqui, um pouco mais ali. E essa qualidade a gente já percebe no projeto de lei e a equipe do governo se esforçou, com certeza em muito. Os senhores devem ter acompanhado, porque não é fácil estabelecer os indicadores das metas. Não é fácil estabelecer as próprias metas de forma segregada. Então, um orçamento que tradicionalmente ele era extremamente condensado e aglutinado, agora ele está segregado nas suas metas e traz indicadores, e nós vamos poder acompanhar tudo isso. Por isso que essa gestão, esse conjunto de vereadores tem uma missão diferente da vereança anterior. E está explícito isso no projeto de lei, é o que eu quero mostrar. Vamos lá para o projeto de lei. Como eu vou fazer? Interromper o compartilhamento. Compartilhar. Eu fiz umas anotações aqui, em amarelo e vermelho. Todo esse blá, blá, blá inicial é a parte jurídica. O erro, 20 anos se passaram. 20 anos não, mais que 20 anos, né? Os últimos 20 anos, podemos dizer assim, a administração pública focou em riscos fiscais e metas fiscais, sem levar em conta as metas financeiras. E aqui, nós sempre tivemos as metas anuais, porém elas eram deixadas de lado. E não havia sequer prestação de contas. Então, na última audiência pública do primeiro quadrimestre, o Poder Executivo se esmerou em nos apresentar o resultado parcial dessas metas aqui. Só que ele fez pontualmente, exaustivamente, valor por valor, quando poderia ter sido um percentual. Poder Executivo, em relação a transporte escolar, ok, primeiro quadrimestre, 33% executado, quer dizer que está ok, porque é uma meta anual
E aí vai sendo feito o gasto e o acompanhamento. Então, só para dizer que está tudo bem, 33%. E se tivesse zero? Alguns estavam zero nas metas. Vivemos aqui a audiência pública do primeiro quadrimestre. Então é sobre isto, ou seja, o Poder Executivo já inaugurou na audiência pública do primeiro quadrimestre as regras do jeito que o tribunal já está exigindo que sejam, embora o planejamento anterior não fosse tão específico quanto é esse. E não fosse a realidade de que a Casa Legislativa poderá aprimorá-lo, inclusive sem interferir nem no tamanho e muito menos ideias mirabolantes. Não, nós podemos melhorar o que já está posto, torná-lo um tanto quanto mais específico, conforme a vontade dos senhores. Veja, o item 3 aqui fala de um anexo também de número 3, que fala da descrição dos programas, das metas e dos custos. Este é o nosso objetivo, olhar para isso. Então, metas e prioridades é a finalidade da lei. Eu trouxe aqui um destaque para o apoio aos estudantes. Isso aqui tem causado polêmica. Veja, está escrito aqui no texto que o apoio é para os estudantes todos. Não. Só que a lei municipal, ela é seletiva, é uma lei que só promete transporte para o carente ou é para todo estudante, transporte universitário? Uma vez que nós não temos, veja a importância das palavras. E aí nós podemos fazer uma emenda para direcionar recursos para os estudantes universitários, e o texto da LDO diz que é somente para os estudantes carentes. E aí os senhores devem decidir se essa palavra fica ou se ela deve ser eliminada. Se a política pública municipal é no sentido... Eu trago um exemplo de que a filha do prefeito de Ilhabela fazia faculdade em São Sebastião, ou coisa parecida, não me lembro da história ao certo, mas ela foi não só com o transporte, ela era bolsista. E isso gera uma polêmica. Estou dizendo os nomes aqui, mas é em muitos mandatos, muito antigamente. Não há problema nenhum em financiar bolsas se estiver na lei, porque esse é um dos fomentos socioambientais e culturais que o município pode fazer. Desde que cumpra o requisito legal, não haveria problema nenhum ser filho de quem fosse. Então, as palavras são importantes e é na LDO que a gente extrai a essência. A lei do orçamento, ela é importante? Sim. O papel da lei do orçamento foi esvaziado com as alterações. A LDO assumiu todo o protagonismo. E a maioria das pessoas não sabe disso. A LDO, ela faz a fixação de qual é o gestor de que pasta que vai cuidar de que assunto. Somente isso. Porque toda a inovação das ideias do ponto de vista que vai estar ou não no gasto público, por exemplo, ou na arrecadação, partem da LDO. É por isso que ela é mais importante do que a LOA. Destaquei aí também a palavra eficiência e eficácia, porque o nosso tribunal tem investido muito nisto. E aqui, no artigo 3º, a parte final, também tem um texto contraditório. Por quê? Se eu estou olhando para a vinculação da elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária para 26 e da execução, compatível com o quê? Com o anexo de metas e riscos fiscais ou com as metas físicas? Então a diferença é essa. Esse texto ele está desatualizado. Não vou dizer que ele está errado, ele foi correto até então. Mas se eu olho para a necessidade de evidenciar as metas físicas, não faz sentido dizer que é o que está demonstrado no anexo de metas fiscais,
digo metas fiscais é igual a meta financeira. Números apenas, valores. E metas, quando a gente fala em metas, sem a palavra meta fiscal, eu estou me referindo aos quilômetros ou metros lineares de asfalto, e quem sabe dizer o nome da rua que será asfaltada, né, vereadora? Qual a rua? Quantitativo de quilômetros ou de metros lineares do asfalto. Aí eu estou tornando específico. Se o prefeito fizer algo em outro endereço que não autorizado na LDO, ele estará cometendo o crime do Código Penal e da Lei de Improbidade. Portanto, a especificidade, ela atrai o acompanhamento. E se eu não tenho lei orçamentária específica, eu faço o acompanhamento do vento. Um acompanhamento pífio, sem nenhuma objetividade. Então, veja, cortei também aqui, ó, artigo 4, prioridades e metas. Quais? As metas anuais e não mais as metas fiscais. E vamos avançar. Esse artigo diz que corresponde às ações relativas à melhoria contínua dos serviços prioritários e tal. Aqui, ó, a estrutura da organização do orçamento. Então, eu destaquei as fontes de recursos, porque isto hoje também é vinculado. Depois da pandemia, nós temos um código de classificação nacional para os recursos. E esse assunto, para nós aqui na Casa Legislativa, ele era bastante difícil de acompanhar. E com a evolução, ao contrário, nós já temos a indicação, inclusive, das fontes nas alterações de créditos adicionais especiais, créditos adicionais suplementares. Isto melhorou muito. E, por fim, aqui destacado, orçamento-programa. Esta palavra funcional programática, ela está ligada ao conceito de orçamento-programa, que eu até trouxe aqui, mas são algumas telas que explicam o orçamento, mas que eu deixo à disposição no material, caso alguém queira fazer download e depois fazer uma consulta. O conceito de orçamento-programa é que estrutura os anexos, a parte material da lei. Mas em destaque aqui, ó. Em atenção ao princípio da transparência e da clareza, considerando-se a discriminação, especialização, especificação necessárias à definição de indicadores. Então, o orçamento ele passou a ser mais específico por causa dos indicadores, por causa da necessidade de medir o resultado. Vou dar o exemplo da vacinação. Então, a minha meta é vacinar 200 alunos. Como eu vou saber se foram vacinados? É um indicador. Dividir o número 200 pelo quanto já foi aplicado de recursos, eu tiro o percentual. E aí eu sei que eu já fiz metade, que eu já fiz... Se eu fiz 100 e a meta era 200, eu fiz 50%, por exemplo. Então, esta palavra aqui, programa, é o programa de governo, são aquelas linhas do violão. Só que o programa, ele tem que identificar ações. Lembra que eu falei que cada linha, se eu tocar na linha, deveria aparecer lá no site as ações vinculadas ao programa. Então, o programa é um conjunto de ações necessárias de forma analítica para atingir objetivos, sob forma de projetos, atividades e operações especiais. Ou seja, o Poder Executivo, ele nunca vai fazer um empenho no programa da saúde da família. Ele vai fazer o empenho na atenção básica. Ele vai fazer um empenho de acordo com as definições do orçamento, nas ações. Então, eu empenho na ação governamental e a movimentação dos recursos destinados nas ações governamentais é que fazem o indicador do programa movimentar. Então, se eu tenho 6 indicadores, cada indicador vai fazer movimentar um
Se der 100% em tudo, aí eu consigo ter 100% lá no programa também. O que mais que eu destaquei aqui? Ó, programação pactuada. Senhores, o pacto é com a Casa Legislativa, cada um dos senhores na votação. É um pacto entre a população representada pelos senhores e o Poder Executivo. Os senhores são intérpretes. E a qualidade desse projeto de lei, a qualidade da imagem do que a gente vai verificar daqui a pouco, é essa interpretação que a população desconhece. Então, se a Casa Legislativa puder melhorar a qualidade dos projetos, não alterando o projeto de lei, mas com a liberdade poética, diria, de pegar as informações que recebemos e transformá-la em algo mais simples de se ler, estaríamos contribuindo para a qualidade das audiências públicas que virão na sequência, porque trata-se do mesmo assunto. O PPA terá que ser compatível com esse documento. A lei do orçamento terá que ser compatível com esse documento. Por isso que eu disse, é uma ponte e a compatibilidade não é outra coisa senão a manutenção dos mesmos códigos. Então, os códigos definidos para a saúde serão os mesmos em todos os projetos de lei. Agora, existe uma aberração que afasta as pessoas da audiência pública. No Brasil, nós fazemos o planejamento, segundo essa técnica que eu estou me esforçando em explicar, que é orçamento-programa. Nós fazemos o planejamento de um jeito, a execução de outro jeito, a prestação de outro jeito, e somos julgados de uma outra forma ainda, o que é um absurdo. Então, a própria lei de responsabilidade, ao exigir o relatório de gestão fiscal a cada quadrimestre, ela não se pautou nos programas e nas ações. Agora, para eu atender o IGM hoje, qualquer técnico em finanças já sabe que tem que olhar para os programas e ações e analisar a evolução dos indicadores. E o Manual do Tribunal de Contas, não. A lei do Tribunal de Contas, a resolução que impõe as regras de fiscalização, diz que o controle interno do Poder Executivo fará o acompanhamento dos indicadores. E nós estamos assistindo hoje o Poder Executivo prestar contas de uma forma que não sabemos a origem, se é do controle interno ou não. Mas a Secretaria de Finanças prestou contas da forma que a Constituição exige, mas não, e da Lei de Responsabilidade, mas não temos isso ainda internado como o Tribunal de Contas apresenta. Enfim, é uma situação que requer uma evolução e uma compreensão melhor. E vamos avançar aqui, ó. Diretrizes para a elaboração do orçamento. O artigo 8º fala em previsão de receita e fixação de despesa, da LOA. Essa é a função da LOA. Então, a LOA faz exatamente isso. Quais são as receitas, quais são as despesas e diz mais, qual é o secretário que é responsável por cada um dos programas. Faz a distribuição das responsabilidades e só. Agora, toda a criatividade, por causa do princípio da compatibilidade, ela é deslocada para a LDO, que é o primeiro instrumento desse conjunto que nós estamos analisando. E se aquilo que for decidido pelos senhores será fixado em termos de programação. Então, esta programação deste projeto é a que tende a balizar a elaboração do PPA e a elaboração da LOA. Um detalhe aqui, se a Casa Legislativa não votar a lei do orçamento, já está definido que vale o projeto de lei. Por isso que o projeto de lei tem que ser bem feito também. Pode acontecer um problema qualquer. E esse assunto chamado orçamento-programa está definido lá na portaria 42, e isso é assim desde 99. Em 29 vai completar 30 anos. Passou da maturidade, da maioridade, e nós não conseguíamos ver o detalhamento das ações governamentais na peça legislativa, principalmente em Santa Isabel. O que eu não estou comentando é porque está ok, está coerente, faz parte.
Então, veja, o artigo 13, ele nos lembra que o orçamento segue o princípio do equilíbrio, que quer dizer que a receita é exatamente igual à despesa. Se eu corto uma receita, eu tenho que cortar uma despesa. Nós estamos com um assunto nos jornais aí, em relação ao IOF, que houve um projeto de lei que criava uma despesa nova, atrelando ao aumento de um imposto, por causa do princípio do equilíbrio orçamentário. Como há uma opinião na Casa Legislativa Nacional de que não é para aumentar a tributação, a despesa não pode passar. Por mais que se queira, nós temos o princípio do equilíbrio. Então, é disso que nós estamos falando. Como é que faz? O artigo 14, ele nos ajuda a entender como é que o município de Santa Isabel fez as projeções. Então, é sempre pela tendência tendência da economia. E os números que estão aqui representados fazem uma leitura dessa tendência da economia até o momento, até o mês 4. Mas, na hora de apresentar a lei do orçamento, esses números há uma tendência de que eles estejam um tanto quanto diferentes. Por isso é permitido uma atualização dos valores, sem mudar as linhas. As linhas do violão continuarão lá sempre, mas os valores que estavam escritos aqui nesse projeto, eles podem ser aumentados, em razão de uma inflação que pode ocorrer daqui até lá, em razão de algum impacto que possa surgir na economia, como foi uma pandemia que já vivemos. Enfim, ninguém tem bola de cristal. O gestor, ele tem que estar atento à realidade econômica e tentar, ao máximo, trazer isso para o projeto de lei. Coloquei em vermelho o inciso 7 para dizer que existe uma vinculação a uma finalidade específica. E o que é isso, né? Toda vez existem vinculações constitucionais, educação e saúde, por exemplo, Casa Legislativa, são vinculações dos recursos orçamentários para finalidades específicas. Então, o exemplo é a educação no município, a saúde do município. Isso tem até recurso vinculado, recurso tributário vinculado a essas finalidades. Mas toda vez que houver uma segregação analítica em qualquer um dos programas governamentais, também estará sendo ativado aqui o princípio da finalidade. E você fazer uma alteração por decreto de algo que estava específico na lei é uma ilegalidade. Portanto, aquela ideia do cheque em branco que muitos falam, só existe, nunca mais vai existir em Santa Isabel, né? Porque só existiu enquanto não havia especificidade no orçamento. Quando a vinculação pode ser legal, constitucional, legal e orçamentária. Se a União fizer um orçamento e disser segregar um valor para ambulâncias, esse valor passa a fazer parte de uma política pública de entrega de ambulâncias pelo SUS para os municípios. O município vai lá, se habilita no programa e recebe uma ambulância. Recebe uma academia, recebe uma UPA, é assim que funciona. Se o governo federal resolvesse pegar o valor das ambulâncias e fazer qualquer outra coisa, desvirtuando a finalidade específica, ele teria problemas. Então, a vinculação orçamentária. Então, nós temos vinculação legal, vinculação constitucional, vinculação legal e vinculação orçamentária. Então, o que os senhores votam aqui gera uma vinculação que impede a alteração por decreto. Só que se eu aprovo um orçamento genérico, eu não tenho materialidade para entender o que eu vinculei. Por isso que o orçamento genérico, nos últimos 20 anos, foi chamado de orçamento em branco, cheque em branco. E um orçamento específico da forma que o IGM está propondo, para que eu possa fazer a leitura dos indicadores, traz como consequência
esse maior detalhamento e especificação. Isso muda o cenário. Isso valoriza a Casa Legislativa e valoriza a atuação de cada um dos vereadores. E aí nós temos que nos ater com muito mais cuidado ao projeto de lei, porque ele não é mais um projeto não específico, passa a ser específico. E a vinculação que ele cria tem que ser respeitada. Pode o Poder Executivo mandar um projeto de lei de alteração orçamentária? Sim, as leis são dinâmicas. Então, aquela pactuação, essa palavra aqui importante, ó, pactuação, essa pactuação aqui, ó, programação pactuada, pode ser alterada, mas não por decreto, por uma lei que altera o orçamento. Vamos ver aqui. O artigo 15, receitas e despesas, continua falando da tendência, índice de inflação e o contexto socioeconômico nacional. Isso eu já falei. E principalmente o parágrafo 1º, ele fala o seguinte: na estimativa das receitas deste projeto, devem ser consideradas as modificações na lei tributária. E isso me faz lembrar que nós estamos diante de uma reforma tributária que traz aí algumas implicações. Se eu tiver tempo, eu posso até fazer alguma explanação. Mas que não é uma autorização para o Executivo mandar as alterações tributárias. É dizer, vou mandar o projeto e o projeto aumenta X% a receita. E esse aumento já está no anexo de metas fiscais. Vamos aqui para a fonte de aplicação, já falei. O 18. Esse 18 é importantíssimo porque a Casa Legislativa tem no seu regimento interno, já é conhecido dos vereadores mais antigos, que o regimento sugere a retirada desse dispositivo, extirpá-lo por completo. Aqui, por exemplo, eu destaquei que o artigo 20 trata da reserva de contingência. Só que está faltando dizer que é em montante suficiente para atender a programação impositiva, lá das emendas. O 21 trata dos impedimentos de ordem técnica. O 22 é café com leite. O 23 diz o seguinte: eventuais excessos de arrecadação, ou seja, quando o Poder Executivo estimou uma receita e a realidade está mostrando que a receita é maior. Que realidade? Realidade de caixa, que o dinheiro já está em poder dos cofres públicos, já foi arrecadado. Nesse caso, olha que bonito que está escrito aqui: será apurado por fonte de recurso para fins de abertura de créditos adicionais suplementares especiais. Senhores, a única forma técnica, que inclusive já foi discutido isso em mandatos anteriores, a única forma técnica de se manter o artigo 18 é que ele seja com esse texto aqui, ó, do artigo 23, por fontes. Como assim? Por quê? Que mal que tem, o artigo 18, ele tem uma interpretação dúbia. E desde que ele foi criado, ele fomenta aí um equívoco. Se houver um excesso de arrecadação, que mal que tem em gastar mais? Se eu mandar um projeto de lei para o vereador aprova. Claro, tem dinheiro, vou gastar mais do que já estiver pactuado. Só que esses 10% serviram de pretexto para o Executivo anular dotações, anular uma programação pactuada com a Casa Legislativa, para gastar em outra programação não pactuada com a Casa Legislativa, muitas vezes genérica, no orçamento genérico. E isso é o cheque em branco. Então, a partir do momento que eu posso conceder um pequeno percentual, mas vinculado àquilo que já foi pactuado, dentro das mesmas pactuações, e é o mesmo teor, fazer isto é a mesma
É o mesmo teor do artigo 157 da Constituição, que diz que transferências, transposições e remanejamentos são ok. Pode por decreto? Depende. Se for dentro da mesma secretaria e dentro do mesmo programa, trata-se de uma liberdade que o gestor já tem, eu não preciso autorizar isso, ele já tem. O gestor ele já pode trocar entre as ações de um mesmo programa. Isso já é livre por decreto, inclusive. Aliás, em outros estados, não há a exigência do orçamento específico. O orçamento ele pode ser sintético em outros estados, conforme a orientação do próprio governo federal. Então, no governo federal, não há essa problemática também, porque os orçamentos são sintéticos, ou seja, vota-se os programas. Aí, quais são as ações? As que forem necessárias. Mas, peraí, as ações são livres? Não, são leis que criam. As ações são as políticas públicas. Então, não há outro caminho a não ser executar aquilo que está previsto em lei e não criar despesas ilegais. Por isso que dá certo o orçamento sintético. Como funciona o orçamento sintético? Dentro de um programa, manda-se um decreto dizendo, eu vou abrir as dotações, posso? Pode. Como? E especifica lá o que vai ser, se é um projeto, se é uma atividade ou se é uma operação especial. Enfim. Fizemos aqui a crítica no artigo 23, portanto, tudo bem o artigo 18, desde que ele tenha o texto do 23. Ou seja, desde que ele permita créditos adicionais suplementares apenas, para se fazer mais gasto daquilo que já foi pactuado. Relatório de gestão fiscal, relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal são os trazidos pela lei de responsabilidade fiscal. É o acompanhamento meramente financeiro, porém, poderia ser aqui, eu acabei de falar, né, o relatório de gestão fiscal. Acompanhar os índices a cada 4 meses. Poderíamos aproveitar a audiência pública que apresenta os dados da gestão fiscal para também apresentar o andamento da execução dos programas. A necessidade de limitação de empenho. A lei fala de forma genérica, mas não fala quais são. Então, aqui é uma interpretação legislativa que eu faço, dizendo que a LDO poderia ter um anexo de prioridades, e aqui o efeito seria como a fila da terceira idade. Você vai lá na unidade de atenção ao idoso, e tem uma fila de idosos lá. Quem vai ser atendido primeiro? O anexo que eu estou falando poderia criar essa ordem, colocando as obras da periferia, as obras menos importantes no fim da lista, e as mais importantes, enfim, criar um conceito de que determinada obra, mesmo que exista contingenciamento, não será afetada. E isso depende dessa construção. Mas a nossa equipe técnica não lançou mão desse recurso, não explicou. Mas disse o seguinte, despesas de capital de forma genérica. Então, aqui é o contrário. Se der necessidade de contingenciamento, as obras irão parar. É o que está escrito na lei. E elas não são prioridade. A prioridade é alimentação escolar, atenção à saúde. Concordamos com isso. Mas não é só isso, poderíamos ter um anexo explicando melhor. Esse seria o papel da LDO. O 26 e o 27, eu não quero causar polêmica e nem temos tempo para isso, mas a gente sabe que o fomento ao desenvolvimento social local passa por esses 2 artigos quando a gente vê as ONGs, as entidades do terceiro setor, ajudando o executivo a alcançar as populações, as comunidades. Porém, mediante prestação de contas. A LDO poderia ter a regra de prestação de contas e não tem. Agora, isso deve estar em uma lei. Quem toma as contas das entidades é o próprio Poder Executivo. Mas um passarinho me contou que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está focado nisto aqui. E
a desatenção nossa em relação a isso poderá ter consequências. Então, recomendo uma reunião e um desenvolvimento desse tema. O 28, por exemplo, trata de autorização de despesas de competência de outras esferas. Por exemplo, aquele convênio que a prefeitura tem com a polícia para pagar um adicional para os policiais. Isso é um tipo de despesa. Ajudar o CONSEG, a prefeitura, ajudar o CONSEG de forma material, prestando carro, enfim, outras. E os vereadores são autorizados a fazer emendas que direcionam recursos para as entidades, aqui no 26 e 27, mas também é autorizado a fazer emendas que podem ir para o Estado e para a União, para melhorar o atendimento do judiciário, para melhorar o atendimento. Ah, mas isso não é finalidade municipal. Não é verdade, mas se votar na LDO, passa a ser. Então é importante. Só que está escrito aqui no item 2 que depende de uma lei específica. E aí o vereador não poderá fazer emenda se antes não tiver o lobby para fazer a lei específica. Eu coloco uma interrogação se é isso mesmo que deveria passar, né? Essa amarração. A minha compreensão diz o seguinte: o poder de emenda diz ao executivo, inclusive, que precisa fazer uma lei específica, inclusive sinalizar para um setor que não havia sido autorizado ainda a ter relacionamento financeiro com o executivo. Então ele inaugura, o poder de emenda não é limitado a esta lei específica, ele exige que a lei seja criada, mas não como razão de veto ou de inexecução da emenda. E do jeito que está colocado aqui, os senhores ficam presos a fazer as emendas por conveniência e oportunidade ao conteúdo aí, não só da programação do Executivo, mas sem poder mandar recursos para as entidades e também para outras esferas. O 29, por que eu destaquei? Para efeito da exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão e aperfeiçoamento das ações que acarretam aumento da despesa, considera irrelevante, isso aqui também é um conteúdo obrigatório da lei, considera irrelevante as dispensas, seja por valor, seja por inexigibilidade de licitação, as dispensas como um todo. Só que a gente sabe que isto macula o planejamento. Então, no passado, já se falou em R$22 mil, já se falou em um valor específico, e agora resolveu-se pegar o valor da dispensa. Nós sabemos que existe uma nova peça no planejamento, que ela funciona depois da LDO e antes da lei do orçamento, chamado Plano Anual de Contratações. Esse Plano Anual de Contratações está definido na nova lei de licitações. E ele é uma peça do Executivo, mas ele é analítico ao extremo, é licitação por licitação. Então não tem mais como fazer um orçamento genérico, porque o Plano de Contratações Anual exige que cada uma das licitações seja dado transparência, não só para a Casa Legislativa, mas também para os próprios fornecedores interessados. É uma grande mudança que a nova lei de licitações trouxe. E nós já estamos vivendo aqui na Casa Legislativa, já há um ano, essa novidade, que é o Plano de Contratações Anual, que muitas coisas que a gente vai fazer, muitas vezes não tinham sido planejadas, aí a gente ajusta o plano, mas ele vai formando uma peça para os próximos exercícios, para 2026, 27, já vai ficando mais fácil. A mesma coisa vai acontecer lá no Poder Executivo, aliás, já está acontecendo. Então veja, o 29 como está, tem uma redação contrária às diretrizes do próprio Tribunal de Contas. Não há essa liberdade de não planejar aquilo que for dispensado. Muito pelo contrário, as dispensas precisam ser planejadas. E muitos órgãos públicos já tiveram consequências aí por falta de planejamento.
Agora, o 30 tem um destaque aqui, ó, que é importante. Eu diria que até um erro técnico. Acabei de ver na lei orgânica do município de que esta avaliação de resultados dos programas e das ações compete ao controle interno e não a essas comissões aqui que estão sendo criadas. A avaliação dos resultados dos programas ficarão a cargo de comissões. Então, aqui temos uma ilegalidade local. Não pode ficar dessa forma. E a gente está dizendo que a avaliação de resultados dos programas é o que a gente viu na última. Houve já a prestação de contas na última audiência de quadrimestral e o executivo se esmerou em fazer esta apresentação. O que pode estar errado é o texto, mas na prática a coisa já está acontecendo de forma correta. A Comissão de Orçamento e Finanças, ela é anfitriã do Poder Executivo nessa prestação de contas ainda, do jeito que nós vimos na última. E os relatórios de avaliação de resultado dos programas e das ações serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo. Portanto, o parágrafo 3º, ele acaba fechando esse conceito. O acompanhamento é quadrimestral, recebemos um relatório e quem elabora esse relatório é o controle interno do Poder Executivo e não essa comissão como está aí. Inclusive, isto combina com o que está escrito na resolução do Tribunal de Contas, que diz que é função do controle interno fazer essa avaliação dos resultados dos programas e das ações. Portanto, temos aí um assunto delicado para tratar no projeto. E daqui para frente, veja, eu só tenho a dizer o que está no 35, não quero me estender mais do que já me estendi, para falar da reforma tributária. E de que o anexo de metas fiscais, ele já deveria estar prevendo o impacto das ações necessárias a uma melhoria ou não da receita do ISS, uma vez que a receita de 2026 fará parte do índice de distribuição do ISS para os próximos 50 anos, que vai se chamar IBS. Então, esse IBS é um novo tributo que ele é junto com o Estado, compartilhado com o Estado, ele é ISS e ICM ao mesmo tempo. O IBS é receita de mercadorias, de comercialização e de serviços. O fisco municipal vai passar por uma grande revolução e nós temos já lição de casa a ser feita, e uma delas, os técnicos têm dito que seria, então, um maior rigor na lei do ISS para 2026 e uma atenção maior não só na fiscalização em 2025, como numa corrida, numa busca pelos créditos que já existem desde então, nas nossas dívidas ativas e nos 5 anos, que é o período prescricional do tributo. Ou seja, a prefeitura pode arrecadar aquilo que ela não fiscalizou nos últimos 5 anos. Então, todos os municípios estão engendrando soluções. Eu já ouvi dizer que não vai ter mais alíquotas diferenciadas, porque o próprio IBS, que é o tributo municipal e estadual, ele vai ser uma alíquota única daqui para frente, não vai ter essa diferença. Eu pago pouco porque eu mexo com audiovisual, você paga mais porque você é da saúde, você paga mais porque você é das obras. Enfim, essa política tributária acabou. Nós já temos uma emenda constitucional que acabou com isso. Então, seria o momento da Comissão de Orçamento e Finanças aproximar com o Executivo e cobrar do Executivo quais serão as ações que já deveriam estar especificadas aqui no 35 e não colocando elas como uma agenda, pode ou não pode? Poderá. Poderá ter o 1, poderá ter o 2, poderá... Então, revogar isenções tributárias.
É o que as prefeituras estão fazendo por aí. Por quê? Porque todo mundo vai ter tratamento idêntico. Ah, mas espera aí, a isenção extremamente social para os idosos, essa não. Então precisa haver um julgamento, e a Casa Legislativa é parceira do Poder Executivo nesse julgamento, porque o projeto de lei tem que vir até a noventena, que é 3 meses antes do final do ano, para poder ter validade jurídica em janeiro de 2026. Portanto, é para ontem essa discussão. E aí é uma dureza que todo município está tendo que fazer, enfrentar a realidade da reforma tributária. Ela trará inúmeros benefícios, eu sou otimista em relação à reforma tributária, tenho feito um trabalho pelo Conselho Regional de Contabilidade com os contadores públicos, falando ponto de vista positivo que a reforma tributária trará, até porque o fiscal municipal é aquele que sabe que ali atrás daquela edificação existe uma atividade empresarial que o Estado nunca iria identificá-la, mas o fisco municipal certamente irá identificar. Então haverá uma parceria entre fisco municipal e fisco estadual e vai haver um aumento de arrecadação em cadeia. Só que vai haver a perda de arrecadação para alguns. Só que essa perda vai ser compensada por um mecanismo muito inteligente para que municípios como São Paulo e Santana do Parnaíba, que vão perder receita, certamente haverá um colchão para entregar a diferença por 50 anos, para que haja tempo da sociedade se acomodar. Mas o que nós temos para hoje é a necessidade de fabricar um índice de participação no produto do IBS nacional. Então, vai ser feito um bolo de todo o ISS e ICMS do Brasil inteiro, nos últimos 8 anos, que vai incluir 25 e 26. E desse bolo vai tirar um indicador, quanto que Santa Isabel poderá arrecadar, poderá receber de tributo IBS nos próximos 50 anos. Então, é importante e por isso que a gente vê que as prefeituras estão tomando atitudes drásticas para o aumento da receita e já um trabalho de conscientização. Outro efeito, as operações com imóveis, que elas não eram alcançadas pelo ISS, a partir da emenda constitucional, elas já passam a ser tributadas. Só que o tributo não está em vigência ainda, há uma vacância. Mas operações de locação de imóvel já são tributadas pelo ISS. Então, só por isto, já temos nos municípios uma receita previsível. Previsível. O Airbnb vai ter que mandar para o comitê gestor do IBS toda a arrecadação dos proprietários dos imóveis locados pelo Airbnb. Da mesma forma que todos os portais de vendas online também terão a obrigação de informar o comitê gestor do novo imposto. Então, a tributação ela vai ser uma certeza no Brasil. O jeito brasileiro de lidar com a tributação já acabou. Estamos diante de uma nova era que vai pôr dinheiro na mesa e vai ter, sem dúvida, um impacto na economia. Então, a tendência, no longo prazo, é melhorar, mas lição de casa para as finanças. O artigo 35 representa essa conversa e tem aqui, revisão de taxas. Então, taxa não é IBS, taxa é taxa. Mas tem município que já unificou as taxas para facilitar a execução orçamentária. Ficar discutindo a classificação da taxa, isso é uma coisa que parece que ficou antiga. Então, o aperfeiçoamento da fiscalização é exatamente o que nós estamos falando, que é necessário. Incentiva pagamento de tributos em atraso, é necessário. A renúncia de multas e juros é o refis. Revisão da legislação sobre o uso do solo, aqui é uma consequência. Então, toda essa matéria tributária
é o momento da Casa Legislativa começar a se inteirar. Então, se nós não temos uma comissão de tributação, poderíamos criar uma comissão especial para análise do impacto da reforma tributária. E mais, fazer com que o município se represente lá no comitê gestor, porque há uma carência de representação. O doutor Márcio é da saúde, sabe que existe na saúde o CONAS, que é nacional, e o COSENS, que é estadual. Nas finanças não existe essa lógica de representatividade dos municípios. Nas finanças nós temos comitê CONFAS, que é dos estados, mas os municípios nunca foram representados. E apesar dessa pouca representatividade, a Frente Nacional dos Prefeitos é uma entidade. Outra entidade nacional, que é a BRASF, que é a Associação das Secretarias de Finanças dos Municípios Capitais, tem um braço que atende aos municípios. E, em especial, os municípios do estado de São Paulo têm uma entidade de finanças, que é a CEFIM. E essas entidades, da qual eu tenho participado, essas entidades é que representarão o município lá no comitê gestor. Então, há uma necessidade não só de sair da imaturidade em termos de estruturação do planejamento, mas uma necessidade de entender o federalismo e a representação do município no comitê gestor. E quem fará isso? Poder Executivo, mas o Poder Legislativo pode sim influenciar nessa eventual demora, ou quem sabe, nem todas as decisões são unilaterais. Está aqui na nossa frente a necessidade que o Executivo tem de apresentar ao Legislativo quais serão os seus atos, e isso nunca foi levado a sério. Daqui para frente, esta conversa do artigo 35 é exatamente aquilo que o prefeito pretende fazer até a noventena, até o fim do período permitido, que é mandar o projeto de lei para casa em tempo de ser. Olha só, não é só mandar o projeto de lei na noventena, é mandar antes da noventena para que a casa possa discutir, e aí, por que não, já alinhado com essas linhas iniciais que podem surgir a partir das discussões aqui na LDO. Enfim, senhores, espero ter contribuído. Tenho certeza que essas informações são específicas e especiais e diferentes do que nós fizemos até então. O conjunto, o colegiado da Casa Legislativa, o plenário é soberano para decidir, inclusive, não fazer nada diante de um projeto de lei, muitas vezes mal feito. Mas daqui para frente a nossa atuação cada vez mais incisiva para tornar as metas claras e realmente mostrar que o Poder Legislativo precisa atuar. Paralelamente a isso, o último relatório da fiscalização já veio nesse sentido, pedindo que as comissões do Poder Legislativo sejam mais atuantes, analisando políticas públicas. E aí eu digo que uma política pública é uma linha, e eu preciso, pelo menos, dar um exemplo aqui antes de encerrar. Eu já estava indo para o encerramento, mas me perdoem aqui, eu preciso falar desse projeto aqui, que é o anexo 3. Será que tem aí? Cadê o Gui? Não, né? Colocamos só 2 na tela? Tá certo. Deixa eu ver o que a gente pode fazer então. Eu tenho aqui nesse projeto. Vai dar certo. Só para deixar como exemplo. Telas. Nessa tela aqui, eu posso avançar, eu posso compartilhar. Finanças municipais mudam da água para o vinho, todas essas especificidades. O que é importante aqui é a gente entender as linhas. Então, eu vou começar pelas linhas do violão, que são essas aqui, ó. Vamos ver. Como que eu identifico a linha?
Ai, caramba, não está com um certo zoom aqui. 00. Isso é uma linha do violão. 48 é uma da Câmara, inclusive. 49 é da Câmara, 50 da Câmara, 51 da Câmara, 52 o nosso TV Câmara aqui, que quer atender 7.000 pessoas. Então, as nossas metas também fazem parte do projeto. Aí, veja, se eu não me engano, está escrito 61 aqui, a Câmara Digital, transporte escolar. 85, é isso, vereador? 85. Então, essa é uma linha. O que eu gostaria de clicar aqui e ver as ações vinculadas ao programa 85. E nós não temos isso. Então, vou dar um exemplo. Vou passar agora para as ações governamentais. Vejam, o total dos programas somados... Não, soma tudo. Aqui, ó. 280 e 800. Esse é o total dos programas. O que eu gostaria de ver? Quando eu clicasse nesse programa aqui, vou usar o último como exemplo, é o programa 137 da Secretaria de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde. Ele representa aqui uma... Vou diminuir aqui, quem sabe? Não, vai dar uma bagunça. Vamos lá. Ele representa um gasto de R$500 mil em 2026 para fazer tudo isso aqui. Então, eu não quero entrar aqui em análise. Aqui não há problema algum dele ser genérico, porque os programas são amplos e genéricos. Agora, as ações são essas linhas aqui, e elas... Vou diminuir um pouquinho para caber tudo. Aqui, ó. Como é que eu encontro o código da ação? Código aqui. E como que eu sei que ela pertence ao programa? Porque o código do programa está aqui também, ó, programas e ações. Então, um conjunto de ações fazem movimentar a linha do violão lá como um programa. E a prestação de contas dos programas é uma prestação de contas sintética. Ela cabe numa página. São poucos, deveriam ser. A quantidade de programas que o município tem é decisão do gestor. Ele é o autor da peça. Ele pode trabalhar com muitos programas ou com poucos programas. Mas a quantidade de ações, vejam que interessante que ficou o nosso processo. Eu vou dar um zoom para melhorar para todo mundo, inclusive eu. Veja aqui, ó. O número 113 aqui está repetido várias vezes. E isto aqui consiste num erro técnico. Mas por que ele está repetindo? Porque existe uma necessidade. Esses códigos aqui demonstram por eles mesmos a necessidade. A mudança de endereço, aqui, ó, 01, 02, 05, 04, demonstra também essa quebra da mesma ação em vários lugares, porque aqui o que eu estou vendo são vários lugares. Ó, 01 é a ouvidoria, o gabinete do secretário 2, gabinete do secretário 3, gabinete do secretário 4. Então tem um mapinha na lei para entender quem é 2, quem é 3, quem é 4. Tem uma legenda. Mas pela descrição aqui, dá para entender que a administração geral, para a gestão eficiente, e não especifica. O nome do programa poderia ser mais como esse aqui, ó, Defesa Civil, ele mais evidente. Então, a Defesa Civil é o 111. E aí eu tenho que olhar nessa lista toda se existe algum outro 111 também. Porque estaria duplicado. E por que está duplicado? Porque era uma coisa aglutinada e a própria necessidade fez com que o programa, por razões óbvias, seja segregado. Então, aqui nós estamos falando em segregações mínimas. Cada vez que um vereador me procura lá na minha sala, querendo fazer uma emenda, a gente propõe que faça também uma segregação analítica de um valor desse, repetindo os mesmos códigos, por outro lado, subtraindo do valor proposto aqui na ação, desse valor. O que é uma segregação?
vou pegar esse exemplo aqui do 170. É eu saber na prática que 100 mil reais desses 170 eu quero mandar para a entidade. Então eu proponho uma segregação para que não haja desvio de finalidade se houver crime praticado, improbidade administrativa e valorização da emenda feita. Do contrário, a própria emenda ela já é uma segregação analítica, porque ela permite o acompanhamento. Então, a técnica que a gente pode aplicar aqui é dar nomes mais amigáveis às ações conforme suas finalidades. E quando o nome não bate com o que está escrito na codificação, é porque algo está errado. Deu para entender o que eu estou falando? E esse processo a gente analisa, eu vou descer aqui um pouco mais, que eu tinha pego um para exemplo, que era muito evidente. De repente, vamos pegar um turismo, alguma coisa, café com leite aqui, para não gerar polêmica. Não que o turismo seja café com leite, é porque a gente sabe que o valor... porque se eu for falar da vigilância em saúde, a situação é um pouco mais polêmica. Mas eu quero dizer aqui, ó. O 113, caímos de novo nele? Ó, 52 aqui, ó, aparece 3 vezes. Vamos investigar. É nosso legislativo. Então, para o legislativo, um programa... Peguei um bom exemplo, viu, presidente? Um programa tem ação 21, 52, 53, 54. É assim que tem que ser, ações com números diferentes, para segregar analiticamente os gastos que serão feitos nesses valores estimados. Podemos fazer diferente? Claro, posso gastar muito mais no que eu não planejei e muito menos no que eu planejei. Enfim, essa acomodação é a liberdade que o gestor tem e o prefeito também vai ter lá, com certeza. O que está errado, essencialmente, é essa repetição aqui, ó, 27, 27, 27. Vamos investigar. Alta complexidade, alta complexidade, alta... Então, 3 coisas da alta complexidade na proteção social, lá do desenvolvimento social, provavelmente está na Secretaria 06, com diferença. Um é do idoso e outro é do adolescente. E aí vem a questão técnica. Se eu sou obrigado a segregar aqui por uma questão técnica desses códigos aqui, idoso é uma coisa, adolescente é outra, o nome dessa ação governamental 105 aqui deveria ser diferente, para que a população e nós pudéssemos entender de forma intuitiva do que se trata o gasto. E na hora de votar, a nossa sugestão é que o regimento interno seja alterado para que a gente pudesse votar igual o Congresso Nacional faz, vota nas comissões. Então, se a Comissão de Saúde fechar o acordo, está aprovada aquela parte do orçamento, de uma forma muito mais próxima, mais cuidadosa, com audiência pública das ações da saúde, com discussões daquela comissão temática e a aprovação pelo relator, que nem a gente vê na televisão. Isso pode fazer na Câmara Municipal? Com certeza, regimento interno. Então, não é para esse... Talvez o que eu estou falando não seja nem para esse mandato, mas o pensamento é que as comissões temáticas se debrucem ao orçamento e deem um relatório de apoio para a Comissão de Orçamento e Finanças, porque sozinho não dá para fazer tudo isso. Tem que dividir o pacote, tem que, inclusive, convidar o secretário para explicar os números, sugerir, quem sabe, uma remontagem do projeto, ou agora ou lá na frente. Muito provavelmente pode vir aí uma sugestão para que isso tudo seja consertado lá na hora que vier o PPA, junto com a LOA. E aí essas questões sejam superadas. Mas se eu não trouxesse o problema, nós não estaríamos em condições de nos preparar para convidar o Poder Executivo a repensar essas ações duplicadas que certamente atrapalham
o próprio Executivo. O 113 é um exemplo, acabei de pegar o outro aqui, que era o 103 aparecendo aqui várias vezes, o 130. Se aparecer 2 vezes já complicou. Por quê? Cada ação governamental merece ter um nome que evidencie o gasto, em razão das especificações técnicas, das finalidades específicas que existem na segregação dos recursos, da educação principalmente e da saúde, e da assistência social e da cultura. São pelo menos 3 políticas públicas idênticas que têm fundo, repasse fundo a fundo, elas têm a gestão do fundo. Saúde, educação, assistência social e o turismo têm a mesma dinâmica. E se eu tivesse alguma sugestão a dar para o Executivo e para nós aqui na nossa análise, é justamente começar por estas. Portanto, educação, saúde, assistência social, que é extremamente relevante, e a cultura, eu tinha falado que não traz polêmica, é porque ninguém quer que não exista cultura, né? Então a gente não pode mexer nos números. Que ela seja preservada, como está, ou até aumentada. Mas, enfim, dei o exemplo do que eu achei que era relevante, me coloco à disposição dos senhores para as tratativas naturais e normais aí no desenvolvimento do processo. Mas nós estamos diante de uma situação realmente inusitada que merece um outro olhar, um repensar de como a comissão atua, não só o parecer jurídico da comissão em relação à questão formal, mas também uma análise mais próxima da questão material dos anexos, que a gente possa, então, no mínimo, entendê-lo e traduzi-lo para a sociedade, nem que a comissão determine o gasto de recursos para essa finalidade. Eu digo em termos de encomendar aí um designer gráfico que nos ajudasse a fazer essa análise sintética, e clicou na informação, ela fica analítica, juntando essas 2 telas que eu acabei de mostrar, para tornar isso um pouco mais fácil para o munícipe, lembrando que depois tem que ser compatível com o PPA e com a LOA, então não é um investimento desnecessário, mas começaria investindo nisso. Agradeço a atenção de cada um de vocês, agradeço a atenção dos vereadores aqui presentes, parabéns aí pela dedicação de vocês, contem comigo, no que for preciso, estarei sempre à disposição. Muito obrigado e boa noite a todos. Presidente, alguma fala? Algum vereador quer fazer alguma pergunta? Alguém do público presente? Alexandre, boa noite. Parabéns aqui pela explanação completa, tá, da LDO. Inclusive levantando pontos que a gente tem que analisar. Eu tive aqui com proximidade do vereador Edson Glória e a Bruna, e os demais também, observando algumas linhas em questão, que são dúvidas da nossa população, fazendo um linguajar que você de casa possa entender. Nós temos a necessidade de aprofundar algumas linhas aqui para entender o que está direcionado à UPA infantil para o próximo ano, que é algo que as pessoas já têm indagado, porque dentro de como está disposto aqui, a gente não consegue enxergar a UPA infantil apenas o cuidado de média e alta complexidade, então é um desejo nosso. Também para falar para você que está em casa que a merenda escolar foi alvo de discussão numa das nossa última sessão aqui na Câmara. Ela é item obrigatório de constar em lei orçamentária, por isso ela tem uma linha específica para isso, né? E como nós havíamos comentado sobre o uniforme escolar, não tem essa obrigatoriedade, então ele não aparece em linha quando você vai analisar os aspectos da educação. Então nós visualizamos aqui, para dar um exemplo claro de quando você falou de uma possibilidade de emenda, uma linha relacionada à infraestrutura e serviços, dizendo sobre a manutenção das estradas da cidade e o maquinário para que isso seja efetivado. Porém, a gente não tem uma discriminação ali do quanto vai ser gasto em asfaltamento, pavimentação
de determinadas áreas. E também não tem a discriminação da importância de cada área. São coisas que nós queremos propor como melhoria, e uma vez que a gente sabe que é muito mais complicado chegar à melhoria para as localidades mais afastadas da cidade. Alguns vereadores aqui já têm feito um trabalho com emendas impositivas, levando pequenos trechos de pavimentação em ruas e avenidas da cidade que tem um certo esquecimento por parte do poder público, com a finalidade de trazer mais conforto para as pessoas e a mobilidade. Então, se isso constar em lei, e isso a gente pode sentar junto aqui e fazer, vai trazer justiça social também para dentro da cidade. Quando a gente fala, que eu queria fazer um comentário sobre a questão da meta fiscal que você tinha colocado no início, Alexandre, de forma brilhante você falou, que quando a gente olha para o papel, ele estabelece as metas numéricas, mas o projeto de lei em si não é o que mais importa. É a melhoria que efetivamente chega até a população que precisa. A execução, né? A execução. Então nós temos que ter a meta clara de realizar uma mudança clara na vida das pessoas. A LDO é importante, nós temos que montar ela de acordo que proporcione uma execução dentro da legalidade. Porém, a nossa preocupação tem que ser, de fato, com a meta cumprida, e não só a meta numérica. Que a gente pode falar, consegui gastar 30%, 40% do recurso em tal coisa, mas o quanto isso foi efetivo? Como medir a efetividade dessa política pública e criar uma evidência que sustente uma linha orçamentária que está descrita aqui, numa ação, num setor encarregado de fazer a função de executar, um setor executor, e ou não, né? Pode ser que o percentual não sustente a ação efetiva e a gente entenda que no ano que vem essa linha precisa ser mudada. Então, para você que está em casa entender, nossa preocupação tem que ser muito mais com a efetividade das ações e o fato de elas serem executadas para vocês, do que somente a gente discutir os números. E o Alexandre trouxe isso brilhantemente, porque senão nós estaríamos fazendo uma aula de matemática aqui, né? E não dizendo a responsabilidade que a gente tem com relação a trazer melhorias para o nosso habitante de Santa Isabel. Eu queria tecer esses comentários, Alexandre. Posso, uma parte, se me permite, a equipe do governo está de parabéns, porque enfrentou a dificuldade que é estabelecer as metas, os números, os indicadores das ações. Agora, essa é uma regra do jogo. A LDO é a regra do jogo. Eu falei que é manual de finanças, mas é também a regra do jogo dessa demonstração de efetividade. Porém, se o número que estiver escrito aqui, seja qual for a unidade de medida, não for real, isso não é crime, entendeu? Isso não é um problema. Até porque depende de um histórico de conhecimentos que nós, infelizmente, não temos. Porque vai mudando o governo, cada governo que entra, muitas vezes ele aprende a governar no primeiro ano, né? Porque as pessoas que lá estão não saberiam atuar, e aí a reeleição ela vem muito nessa ideia de que a equipe deu certo. Mas a evolução da técnica de gestão pública não permite mais técnicos inadequados só com visão política. Em todas as áreas, né? Não é só em finanças, em educação, enfim. As pessoas chegam para fazer o que precisa ser feito, causando impacto na gestão e uma melhoria na efetividade. Então, a equipe do governo já em sintonia, talvez não fosse possível essa evolução, não vista antes, mas, primeiro, entendeu o desafio que o Tribunal de Contas está impondo para os prefeitos, assumiu corajosamente a indicação de valores e fazer essa segregação, apesar, né, da lei penal, apesar da lei de improbidade, quer dizer, existe aí uma mudança de cenário. Não estamos falando aqui em buscar responsabilização. Cara, mas colocar um número, e se não der certo, não era aquele número, mas a efetividade aconteceu. O que importa não é acertar um número, se é 33%, 40%
de evolução que se espera a cada ano, ou se essa evolução é menor, se a TV Câmara vai atender 7.000 pessoas ou 70.000 pessoas. Se eu colocar 7.000 e atender 70, foi um erro material no projeto de lei. Mas o que importa é que o investimento que foi planejado foi para a finalidade específica definida naquilo que a lei do orçamento chama de programação. E se isso aconteceu, respeitou a Casa Legislativa, primeiro, atendeu a ânsia da população que os senhores representam, quando os senhores propõem emendas e fazem pequenos ajustes. A Casa Legislativa não tem expertise nem condições de fazer um substitutivo 100%. E isso até teríamos problema de interferência na autonomia do Executivo. Mas trazer emendas pontuais e buscar ajustes naquilo que, em tese, já é bom, que é o projeto que vem do governo, essa é uma busca pela eficácia e efetividade do gasto público. Muito bem, era isso que eu tinha a complementar. Se deixar, eu vou falando, né? Permita uma parte, Alexandre. Primeiro, parabéns pelo brilhantismo, né? Como sempre, suas apresentações se configuram como verdadeiras aulas aqui para a gente. Né? Obrigado. Mas, de fato, é isso que você colocou. Falta e muito a questão da especificidade. Isso traz transparência, vai de encontro com um dos princípios, que é a publicidade, né? Tome-se como exemplo a questão que nós estávamos discutindo aqui, dos uniformes. Embora você não tenha obrigatoriedade, mas a partir do momento que você tem a especificidade disso daqui, a coisa, de certa maneira, com a população. Exatamente. Até para levar essa transparência para a população e não incorrer, às vezes, de falar, não tem obrigatoriedade, foi um compromisso assumido, mas eu não tenho obrigação. É isso. Parabéns. Viu? Obrigado. É um cabo de guerra mesmo. Cada valor que vai ser especificado na lei, se tornar específico, algo está deixando de fazer. Então tem que ser um olhar secretaria por secretaria. E esse desafio, o Executivo passa a portas fechadas, porque eles sabem que é pouco recurso para muitas demandas. Agora, quais são as prioridades? E o resultado dessa conversa é a LDO. Mais alguma pergunta, vereadores? Público presente, alguma pergunta? Então, nada mais havendo a tratar, né? Agradeço a presença de todos, dou por encerrado a presente audiência pública. Muito obrigado a todos.